por Lucas, capítulo 9, apenas o versículo de número 62. Enquanto você está localizando a referência bíblica, eu quero externar a Deus a minha gratidão por essa honrosa, única e singular oportunidade que me é concedido nesta noite. Nesta feita eu quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, o apóstolo Marcos Farias, que Deus abençoe, juntamente com a sua muito digna esposa, a bispa Michele, que Deus abençoe também toda a sua pleia de obreiros e todos que se fazem presentes nesta noite. Quem localizou a referência bíblica, por favor, diga amém. Amém. Apenas o versículo 62, que nos diz assim: então disse Jesus, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Amém. Assente-se, por favor. Obrigado. Irmãos, eu preciso da sua atenção, por favor. Eu preciso da sua atenção. Peço a você, por gentileza, guarde o seu celular, coloque ele no mudo, não perca a sua atenção. Eu preciso da sua atenção, por favor. Nós estamos aqui nesta noite reunidos em torno do nome de Jesus Cristo. Estamos participando de algo que é reconhecido e descrito pelo nome de liturgia de culto. O que é uma liturgia de culto? Nada mais é do que o espaço de tempo ou período pelo qual nós permanecemos aqui, reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, oferecendo a Ele o que a Bíblia destaca em Romanos capítulo 12, como um culto racional. Por sua vez, essa liturgia de culto, ela pode ser dividida de uma forma tríplice, ou seja, em três partes, que são começo, meio e fim. E então, dentro dessa tríplice divisão, nós iremos destacar o momento mais importante, de maior relevância, de maior contundência, ou seja, quer dizer, o ápice do nosso culto, que não é outro momento, a não ser aquele em que Deus venha a falar conosco, por intermédio da revelação expositiva e da instrumentalidade da sua infalível, elegante e inefável palavra. Todos os irmãos que estão presentes aqui nesta noite também são sabedores de que este período de tempo, eu digo tempo odierno atual, pelo qual nós estamos vivenciando hoje, de acordo com as páginas da Carta Magna, a Bíblia Sagrada, é intitulado, recebendo o nome de a sexta dispensação, conhecida pelo nome de a dispensação da graça ou igreja. Por quê? De Gênesis a Apocalipse, nós iremos localizar 7 dispensações que são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei mosaica, graça e milênio. Então, chegaremos à conclusão de que este período de tempo odierno e atual, pelo qual estamos vivenciando hoje, é destacado, designado, intitulado, recebendo o nome de a sexta dispensação, a dispensação da graça ou igreja, que foi inaugurada, conforme está descrito no Evangelho de Jesus Cristo, interpretado pelo apóstolo João, capítulo 19, o versículo 30, que nada mais é do que uma narrativa dos instantes finais, em meio à crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em uma cruz de madeira no Monte Calvário, Gólgota ou Caveira. E então a Bíblia diz que naquele momento, em seus instantes finais em vida terrena, em sua primeira vinda a este planeta, ele diz uma palavra que todos conhecem, que é essa, tetelestai, que quer dizer está feito ou está consumado. E então a Bíblia diz que houve trevas momentâneas sobre toda aquela região. O véu do templo central de Jerusalém, uma cúpula de vidro, se rachou de uma extremidade até a outra. Naquele instante, duas situações distintas vieram a acontecer. A primeira, a inauguração deste período de tempo odierno e atual, pelo qual estamos vivenciando hoje, a sexta dispensação, a dispensação da graça ou igreja. E a segunda situação distinta que veio a acontecer foi o envio do Espírito Santo, para que a partir daquele instante ele viesse a ser e a exercer um total protagonismo, porque livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, nos diz que não é por força, é nem tão pouco por violência, mas é pelo meu
Espírito. Assim diz o Senhor. Ou seja, nós só conseguimos chegar aqui na noite deste dia porque o Espírito Santo nos trouxe, guiou e conduziu, porque nesta noite Deus irá revolucionar a vida de alguém aqui. Quem concorda com isso e crê que isso é verdade, levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia. Quando o Espírito Santo nos alcançou no que é chamado de priori, quer dizer o princípio de tudo, ele agiu de duas formas bem distintas. A primeira forma, ela é chamada de convencimento. Olha para mim, preste da sua atenção, por favor. A primeira forma é chamada de convencimento. A segunda forma, ela é chamada de conversão. Essas palavras, elas não são iguais, não são sinônimas. Vejamos. O convencimento, ele foi a primeira ação do Espírito Santo na nossa vida. Foi quando ele nos alcançou, ele nos convenceu acerca do pecado, da justiça e do juízo. Naquele momento, nós sentimos uma vontade, que foi essa. Impulsionados pelo Espírito Santo, saímos de onde estávamos, nos deslocando em direção a uma santa tribuna como essa aqui, e aqui à frente, realizamos o que é chamado de confissão de fé pública, onde nós confessamos e reconhecemos publicamente a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então se dá ou acontece o que é chamado de consolidação da confissão de fé pública, que se dá no ato do batismo nas águas. O batismo nas águas, ele não é opcional, ele é obrigatório, e ele é de suma importância para que duas coisas, no mínimo, venham a acontecer conosco. Primeiro, através do batismo nas águas, nós temos comunhão com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. E segundo, nós temos autorização para participar da ceia do corpo e do sangue de Jesus. Quando nós fomos batizados nas águas, quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quando nós fomos batizados nas águas, apóstolo Marcos Farias, dois princípios se cumpriram na nossa vida. O primeiro princípio é o princípio que é chamado princípio de morte. Quando isso acontece? Quando o nosso corpo foi mergulhado nas águas batismais. O segundo princípio é chamado de princípio de renúncia. Quando ocorreu? Quando nós fomos retirados das mesmas águas. O primeiro princípio, princípio de morte, fala-nos acerca da morte da nossa velha natureza. Natureza que nós nascemos herdando era do nosso primeiro pai terreno, Adão. A natureza do pecado e da desobediência. Agora, o princípio da renúncia é quando o corpo foi retirado das mesmas águas. Que princípio é esse? É aquele que a Bíblia tenta nos ensinar quando ela fala em no mínimo dois textos bíblicos. O primeiro é Gálatas capítulo 2, versículo 18 ou 20, depende da tradução que você tiver, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o segundo texto bíblico é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. É por isso que você está aqui, porque você não vive mais, é Cristo que vive em você, e você é uma nova criatura. Quem é nova criatura aqui? Levante a mão e dê glória para Jesus. Aleluia! A partir daquele instante, então, algumas verdades elas passam a fazer parte do nosso cotidiano. A primeira delas é uma que a Bíblia chama semelhante ou assemelhando-a a um véu. Este véu, ele cobria a nossa visão espiritual, ele foi retirado. Passamos a ter acesso a algo chamado pelo nome de discernimento, que quer dizer visão espiritual. E a verdade seguinte que nós passamos a ter acesso é uma que a Bíblia classifica chamando em uma expressão grega de lexavô emuna, que quer dizer restauração da comunhão a nível de um padrão original. Que padrão é esse? Serei bem claro e específico. Quando Deus criou o primeiro homem e posteriormente a primeira mulher, seus nomes não eram Adão e Eva. Por quê? Observando bem, nós vamos entender que Adão e Eva são nomes posteriores à queda. Gênesis capítulo 3. Antes disso, nós estamos falando do Antigo Testamento. Correto, sim ou não? O Antigo Testamento, em seus 39 livros, são texto original, os textos originais é a língua hebraica. Então, nós vamos entender que não eram dois nomes. Por quê? O nome fala o quê? Ele dá a definição de gênero, masculino e feminino. Nós estamos falando de
duas palavras hebraicas, substantivos hebraicos, que traduzindo para a língua portuguesa, fala-nos acerca do gênero masculino e feminino. Que substantivos são esses? O homem é um substantivo hebraico chamado de ish, traduzido para o português, fala do gênero masculino. O substantivo feminino, que fala, na sua tradução, do gênero feminino, é o substantivo hebraico chamado de isha. Por quê? Porque a Bíblia, a nossa maior ferramenta, cristão não vive se ele não tiver conhecimento da palavra. Porque a palavra, ela aproxima de Deus. A palavra, ela alicerça com Deus. A palavra, ela estrutura a vida espiritual do cristão. Então vamos entender. A Bíblia que você tem na sua mão, ela é uma versão adequada à nossa cultura. Por quê? O Brasil faz parte de que continente? Nós somos o quê? Orientais ou ocidentais? Nós somos ocidentais. É por isso que a nossa Bíblia, apóstolo, ela é lida da esquerda para a direita e ela possui capítulos e versículos. Já nos textos originais, por quê? A primeira vez que a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em algo chamado pelo nome de papiro. Papiro é uma planta aquática que era retirada, secada a sol e depois era usada como um papel. Posteriormente foram criados os rolos, chamados de pergaminhos. A Bíblia, nos seus primórdios e seus textos originais, ela é lida de forma corrida, só que da direita para a esquerda. E como nós entendemos a Bíblia? Por quê? Porque a Bíblia, ela sempre quer falar muito além daquilo que você pode alcançar. Como nós entendemos a Bíblia? Porque a Bíblia, ela deve ser entendida e interpretada de forma correta. Temos alguns recursos hoje. O primeiro deles é chamado pelo nome de exegese. O que quer dizer a palavra exegese? Adentrar no contexto original, extrair o seu significado e de forma simplificada apresentar para a apreciação de todos. É o que eu estou fazendo. E algo chamado pelo nome de hermenêutica. Quem está me entendendo, diga amém. Hermenêutica são regras de interpretação dos textos originais, sem os manipular e sem ferir o seu contexto. Uma das regras da hermenêutica, irmãos, é que, como o Senhor falou aqui, a fusão de palavras em seu texto original às vezes formam frases. Vou dar um exemplo. Quando Salomão acabou de construir o majestoso templo, que não é aquele da Avenida Celso Garcia, é o que está nas páginas da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que quando ele acabou de construí-lo, na parte principal, na entrada principal, ele levantou duas colunas. Cada uma dessas colunas tinha um nome. O nome da primeira coluna era Boaz. O da segunda coluna Iaquim. Por quê? Lembra que eu falei da regra da hermenêutica? Fusão de palavras. Ali, na fusão daquelas duas palavras, estava escrita uma frase em cima. E a frase era essa: quando as pessoas estavam próximas da entrada do majestoso templo para adentrar no seu interior e lá dentro prestar um culto a Deus, logo na entrada, elas observavam na entrada, assim, na parte superior da entrada principal, uma frase. E a frase era essa. A frase já apontava para o alto, não dentro do templo, mas fora do templo, dizendo: nele está a nossa força. Ou seja, eu vou repetir, acho que você entendeu. Quando a pessoa estava prestes a adentrar, ela já entendia que a força não estava no templo, mas naquele que deu condições do templo ser erguido. Vou ser mais claro. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16 que o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito, ou seja, o altar. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus, ele era representado pela Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Um baú feito de madeira de acácia, forrada de ouro por dentro e por fora. No seu interior, 3 elementos eternos: um prato de ouro contendo uma porção de maná, as tábuas contendo devoramento e um pedaço do cajado, a vara de Arão que floresceu no deserto. A tampa chamava-se propiciatório do hebraico, caporete, quer dizer assento da misericórdia. Na parte superior, forjados em ouro maciço, 2 querubins de joelho, olhando continuamente para o interior da arca. Suas asas se tocavam no alto dos joelhos embaixo, formando um círculo que representava 2 realidades: a nossa realidade, Deus chamado de eternidade. Ou seja, todas as vezes que Deus queria se manifestar, 4 levitas tinham a responsabilidade. Eles seguravam esses bastões que eram inseridos nas 2 alças, cada uma das 2 extremidades laterais. Essa distância aqui, em teoria, ela deve ter a distância de 45 côvados. Qual é a distância de 45 côvados? É a distância que mede a ponta do dedicador ao cotovelo. 4 levitas, cada um pegava numa alça.
E quando eles iam levantar, eles tinham que levantar de forma simultânea. E todas as vezes que eles levantavam a arca, eles estavam afirmando: a presença de Deus está conosco. Ou seja, era reservada, não era aberta, não era permissiva, era privilegiada. Aí quando a igreja foi inaugurada, em Atos capítulo 2, para que a igreja viesse a ser inaugurada, nós vamos observar um perfil, como o Senhor falou aqui. Cada igreja tem o seu perfil, cada igreja tem as suas características, cada igreja tem um chamado regimento interno. Se você está aqui, é porque você concorda com o regimento interno. Se você congrega aqui, é porque você se adequa ao perfil e às características desta igreja. Por quê? É por isso que a Bíblia diz que casa dividida não prospera. Se começar a criar divisão, Deus tira, Deus sobra para longe. Por quê? Porque a igreja tem que trabalhar no padrão. O padrão é unidade, comunhão e coletivo. Mas como a igreja veio a surgir e ser o que ela é hoje? Atos capítulo 1 e o versículo 15 descreve o perfil que possibilitou a criação e o surgimento da igreja, materializando-a na terra. Que perfil é esse? Você vai observar que lá diz que havia uma unidade entre 120 pessoas. Mas que unidade é essa? Essa unidade ela é chamada de unidade tricotômica. O que é a unidade tricotômica? Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Corpo, matéria física, palpável e intangível. Alma, basicamente nossas vontades, desejos e sentimentos. E o espírito, o que é chamado de Neshama Haim, foi o que Deus soprou nas narinas do primeiro homem, criando ali um vínculo entre nós, a criação, e entre Deus, o Criador. Ou seja, quando o Espírito Santo observa lá no terceiro céu o interior do cenáculo, ele viu o quê? Eles estão prontos para receber a minha presença. Eles estão prontos para receber o Paracletos, o Consolador, aquele que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 25 e 26, dizendo que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer o quê? O nosso culto aqui ele está numa realidade o quê? Física, material. Quem está me entendendo, diga amém. Física, material. Só que o nosso Deus ele é diferente de nós. Por quê? Ele possui uma natureza. Que natureza é essa? É a natureza que está descrita em João capítulo 4, versículo 24. Diz o que? Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Quer dizer o que? O nosso Deus ele é imaterial e habita na eternidade. Nós somos o que? Materiais, físicos, palpáveis e tangíveis. Habitamos limitados e condicionados ao tempo. O que é o tempo? O tempo para Deus, porque foi Deus que o criou, o tempo para Deus basicamente representa o quê? Dia, noite, luz e trevas. Por quê? É no tempo que nós venhamos a ter uma compreensão de forma rasa e parcial para Deus. Aí o que acontece? O tempo para nós ele se resume em o quê? Passado, presente e futuro. Deus não está preocupado com o passado de ninguém aqui nesta noite. Se você entrou aqui preocupado com o teu passado, Deus manda dizer: não estou preocupado com o teu passado. A minha preocupação é o teu presente, porque o teu presente influenciará no teu futuro. Qual é o futuro desta igreja aqui? É muito simples. 1 Coríntios capítulo 15, ou 1 Tessalonicenses capítulo 4, são textos que narram acerca do futuro desta igreja. E qual é o futuro da igreja? O futuro desta igreja é passar a eternidade ao lado de Jesus. Mas como isso acontecerá? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que o mesmo Senhor descerá nas nuvens, e Ele vai nos aguardar nas nuvens, e simultaneamente a vinda dele nas nuvens, 3 sons serão ouvidos e ecoados: alarido, voz de arcanjo e
trombeta de Deus. O primeiro som, alarido, quer dizer barulho ensurdecedor. É o anúncio ao planeta Terra de que Jesus voltou e que a igreja vai subir. Voz de arcanjo é o som que precede a transformação do corpo para o arrebatamento. O material revestido pelo imaterial, o corruptível revestido pelo incorruptível. E a trombeta de Deus, que é o anúncio da chegada da igreja liderada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, ultrapassando o primeiro portal do primeiro céu, o segundo portal do segundo céu, entrando ao terceiro portal do terceiro céu, para passarmos a eternidade ao lado do nosso Senhor aqui. Quem acredita que Jesus vai voltar, levante a mão e glorifique, exalta o nome. O que Deus reservou para esta igreja é a eternidade. Só que tem um fator predominante e preponderante. Olha aqui para mim, eu preciso da sua atenção, por favor. Primeira coisa que a gente entende é que Deus não chama ninguém para ficar parado. Deus não chama ninguém para ficar de braços cruzados. Quando Deus nos chama, Ele já chama o que? Através de promessas. A promessa é pautada em uma aliança. E essa aliança que vai sustentar as promessas. Por quê? Porque a aliança nos vincula a Deus e é Deus quem cumpre as promessas. Ou seja, Deus chamou todos, eu digo todos vocês que estão aqui, do menor ao maior. Todos vocês têm uma promessa de Deus e vinculada a esta promessa uma chamada de Deus. Só que tem uma diferença. Deus não trabalha no nosso tempo. Por que eu digo isso? Por quê? Lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Lembra quando você foi batizado? Porque batismo é um só. A Bíblia diz que é um só batismo. Se você porventura sair dessa igreja, o que eu quero que nunca aconteça, e se você for para outra igreja e falar tem que bater novo, sai fora porque é heresia. Isso mesmo. Batismo é um só. E quando nós fomos batizados nas águas, primeira coisa que você abriu mão, olha aqui para mim, ó. Você que ainda acredita que tem isso. A primeira coisa que você abriu mão é do livre-arbítrio. Você não faz mais o que quer, não vai mais aonde quer, não pensa mais o que quer, não fala mais com quem quer, porque você não vive mais, mas é Cristo que vive em você. A Bíblia fala acerca de dois tempos. O tempo do Antigo Testamento, que era o tempo que nós vivenciávamos, que é chamado em hebraico de Cronos, é o tempo que determina datas, épocas e estações. Mas quando você foi batizado nas águas no nome de Jesus, você aboliu esse tempo da sua vida. E Deus te tirou deste tempo e te colocou no tempo de Deus, que é chamado no grego de Kairos. O que é o tempo de Deus, o Kairos? É o que a Bíblia tenta nos ensinar quando ela fala em Romanos capítulo 8, versículo 28, dizendo: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer, irmãos, você que é crente, você que é cristão, você que é evangélico, você que é protestante, você está no tempo de Deus. Você vive na iminência do cumprimento de uma promessa. É isso que você tem que entender. Você está na iminência do cumprimento de uma promessa de Deus. Qual é o maior objetivo da existência da igreja? O maior objetivo da existência da igreja é ganhar almas. O maior objetivo da igreja estar neste planeta é para ganhar almas. E é para isso que Deus vai te capacitar. Glória a Deus, aleluia. Cada um aqui, Deus tem uma chamada. A Bíblia fala de ministério. Só que não quer dizer que você vai sair daqui e abrir sua igreja, não. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento de ministério, uma palavra grega chamada de diaconia, que traduzindo para a língua portuguesa quer dizer isso aqui, ó: serviço prestado ao próximo, tal qual ou semelhante a um garçom. Quer dizer o quê? Que o primeiro princípio da tua chamada é ganhar almas cuidando das almas. É cuidar das almas ganhando as almas. E você tem que ser preparado por Deus para fazer isso. Primeiro passo que você deu foi ser convencido pelo Espírito Santo. Segundo passo foi ser batizado nas águas. Por quê? Porque o batismo nas águas, olha aqui para mim, irmãos, ó.
Batismo nas águas, ele dá legalidade à sua vida espiritual. Ninguém faz obra de Deus se não for batizado nas águas. Por quê? Porque o ministério ainda não tem legalidade. Você não tem comunhão com o corpo de Cristo e não é reconhecido por Deus como uma nova criatura. Aí quando acontece isso, Deus ele te tira do seu tempo e coloca no tempo de Deus. Só que o tempo de Deus é diferente do tempo que nós vivemos. Por quê? Porque no tempo de Deus, Deus ele nos capacita. E entenda uma coisa: quem tem chamado de Deus não precisa se oferecer. É Deus quem manda chamar. E durante este período, que é um período chamado período probatório, Deus ele vai te capacitar e te aperfeiçoar. Por quê? Porque Deus não vai enviar ninguém despreparado para fazer a sua obra. Deus não vai enviar ninguém desqualificado para fazer a sua obra. Nós vemos uma época em que muitas pessoas se lançam, mas se lançam de forma precipitada, se lançam sem ser chamados por Deus. O que acontece? Voltam envergonhados de cabeça baixa. E Deus não quer que isso aconteça com você. É por isso que Ele te deu uma chamada. Qual é a tua chamada? Você já parou para identificar qual é a finalidade de Deus na sua vida neste lugar? Para que foi que Deus te chamou? Porque Ele te chamou com um princípio. Ele te chamou com um objetivo. Eu não sei se é pregar, eu não sei se é louvar, eu não sei se é evangelizar. O primeiro passo do cristão é descobrir qual é a finalidade da minha chamada. Pergunta para o teu irmão, qual é a finalidade da tua chamada? Porque você tem que entender isso, irmão. Vou te dar um exemplo. Não foi fácil para ninguém estar aqui nesta noite. Sim ou não? Foi fácil para alguém aqui? Para que eu pudesse estar aqui, porque eu tenho que pregar o que vive e viver o que prega. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine se for João esse mesmo. Para que eu pudesse estar aqui nesta noite, há 20 anos atrás, Deus me resgatou do tráfico de drogas. Entre meados de 2000 para 2001, eu tinha aproximadamente 10 biqueiras de tráfico de drogas na cidade de Suzano. E numa madrugada fria que eu fui recolher o dinheiro da venda daquele dia de drogas, do tráfico, eu fui alvejado pelo traficante que trabalhava para mim, um tiro de pistola 380 aqui do lado esquerdo. Eu fui socorrido para um hospital ali em Suzano, a Santa Casa de Misericórdia. Cheguei lá desacordado. Eu acordei no dia seguinte, na UTI daquele hospital, em uma maca, amarrado pelas pernas e pelos braços, usando uma sonda retal, sonda de urina, entubado pelo nariz e pela boca. Por quê? Porque quando Deus começa a te usar, a primeira coisa que muitos vão perguntar é: de onde que veio? Quem é essa pessoa? Será que está de paraquedas? Será que é mais um bonitinho querendo se aparecer? Porque hoje em dia, apóstolo, as pessoas estão, infelizmente, estão pautando chamada em aparência. Chamada não é aparência. Chamada é essência. É conteúdo. É vínculo com o céu, irmãos. E eu me lembro que naquele mesmo dia, quando houve uma troca de plantão de enfermagens, entrou uma enfermeira. Ela se dirigiu diretamente para mim e ela não fez mais nada a não ser uma pergunta, que se tornaram duas. Uma pergunta é chamada, nas audiências, uma réplica seguida de uma tréplica. Uma pergunta de outra pergunta. A primeira pergunta que ela fez foi isso aqui, ó: o senhor quer entregar a sua vida para Deus para garantir a salvação da tua alma, porque o senhor não sabe se vai sobreviver? Ela foi bem direta. Eu não poderia falar porque eu estava entubado, mas balancei a cabeça assim, disse: sim, eu quero, imediatamente. Ela pôs a mão sobre a minha cabeça, fez uma oração discreta, porém objetiva, e pela segunda vez ela fez a tréplica, perguntou a mesma coisa: o senhor entrega a sua vida para Deus? Novamente eu balancei a cabeça e disse: sim, eu quero. E é por isso que eu estou aqui nesta noite. Eu fiquei 30 dias internado naquele hospital. Quando eu recebi alta, tempos depois, sabe o que eu vim descobrir? Que aquela senhora, aquela enfermeira, além de enfermeira, ela era uma freira da igreja católica que trabalhava naquele hospital como enfermeira, mas exercia um trabalho chamado capelania hospitalar. Ou seja, ela cuidava do corpo e da alma, do físico e do espiritual, do material e do imaterial. E quando eu recebi alta, eu saí daquele hospital salvo, nome escrito no livro da vida, só que porém eu saí dali paraplégico e usando uma bolsa de colostomia aqui do lado esquerdo.
A bala que eu fui alvejado há 20 anos atrás, está alojada aqui do lado direito da minha coluna. Meus 2 primeiros anos de evangelho foram presos a uma cadeira de rodas e defecando pela barriga. Porque Deus vai levantar você, Ele vai levantar com graça e autoridade. Muitas perguntas serão feitas, e a primeira delas é da onde foi que veio. Aleluia! Da onde foi que saiu. E você vai ter um testemunho sólido com Deus para garantir a tua chamada. Olha para o teu irmão e profetiza para ele: Deus vai garantir um testemunho forte e contundente para sustentar a tua chamada. Sempre quando eu vinha para a igreja, eu vinha carregado, porque eu não andava. Naquela época eu não tinha condições de comprar cadeira de rodas. Olha aqui para mim, eu vinha carregado, o pastor sempre me colocava no último banco. Ninguém sentava do meu lado. Desde aquela época, como hoje não é diferente, aqui não tem ninguém bom. Por que eu digo isso? Porque você identifica a intenção de uma pessoa pelo simples olhar. Pelo olhar da pessoa, você identifica a intenção dela para você. E o pastor, para me preservar, me colocava nos últimos bancos. Mas todo mundo eu passava pelo grande constrangimento. Porque as pessoas olhavam e julgavam pela aparência. Olha para o teu irmão e profetize para ele: não julgue ninguém pela aparência. Não julgue ninguém pela aparência. Porque a aparência engana. Às vezes quem você pensa que é, não é. Às vezes quem você pensa que não é. Porque quem chama é Deus, quem levanta é Deus, quem escolhe é Deus, a chamada é de Deus, e foi Ele que te trouxe para esse lugar. Quem aqui já passou por um tipo de culto mais ou menos assim, dessa natureza? Parece que o céu desceu, ou parece que a igreja subiu? Quem já passou por isso? É uma experiência ótima, não é? A gente pede o quê, Bispo Michele? Que todo culto seja igual. Por quê? Porque é bom, é agradável. Agora você imagina eu, novo convertido, passando por uma experiência dessa. Eu tive esse privilégio. Eu me lembro que naquele momento, irmãos, a Shekinah de Deus, que é a presença de Deus, ela me envolveu. E eu, por alguns instantes, eu esqueci, apóstolo Marcos, que eu estava naquele lugar e naquelas condições. Senti a presença de Deus, irmão, a função, né? Sentia a efusão do Espírito Santo na minha vida. E quando você é novo convertido, irmão, entenda bem o que eu vou falar. Não é que a gente controla o Espírito Santo, porque ninguém controla o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Mas a gente entende melhor o Espírito Santo. Porque é isso que nós temos que entender o Espírito Santo. Porque ele não se entende, cabe a nós entender. Mas naquele momento eu era um novo convertido. Eu não entendia, não compreendia. E eu, pelos meus gestos repetidos, o que aconteceu? A bolsa se estourou, fezes desceram e sujou todo. Tudo. Aí naquele momento, o que eu pensei? E agora, o que eu vou fazer? Estava de olho fechado. Aí eu escutei alguém falando assim: toma aí, varão, um pano para você se limpar. Aí eu senti o pano perto do meu joelho. Quando eu abri o olho para pegar o pano, sabe que pano que era? Aquele pano de chão que todo mundo usa para limpar o pé. Porque quando Deus começar a te usar, eu vou perguntar: da onde foi que veio? É, Jesus. Da onde foi que saiu? Porque às vezes a gente vai para algum lugar e o pessoal é aquele camarada que gosta de falar bonito, para se aparecer. Não. Eu entendi a minha chamada, eu me preparei para ela. Glória a Deus. E é o que eu aconselho a você fazer. Entenda a sua chamada e se prepare para exercê-la. Aleluia. Se é para pregar, pregue bem. Aleluia. Se é para louvar, louve bem. Porque você está fazendo para Deus. Porque essa obra aqui não é obra de homens, é uma obra de Deus. Aleluia. Aí naquele momento o diabo começou a soprar na minha mente isso aqui, ó. Quando acabar esse culto, quando acabar você vai embora e não volta nunca mais. Porque no momento difícil ele começa a soprar, falar. E eu fiquei determinado, ele estava me convencendo. Mas lembra que Deus tinha uma promessa na minha? Olha para o teu irmão e diga: Deus tem uma promessa na sua vida. Diga: não abre a mão dela por nada. Aí eu estava me limpando, apóstolo, olha aqui para mim, ó. Olhos fechados. Não vi na hora daquele culto acabar, porque eu não vou voltar nunca mais. De repente, eu fui surpreendido por uma ação de Deus. De que forma?
eu senti um abraço bem apertado. Aí eu comecei a perguntar: quem, em sua sã consciência, abraçaria uma pessoa nas condições que eu estava? Agora eu pergunto a você: você me abraçaria? Quem me abraçaria? Sujo, de fezes, fedendo, cheirando mal, me limpando. Quem me abraçaria naquele momento? Eu senti aquele abraço, apóstolo. Eu fiquei curioso: mas quem será? Porque era um abraço físico, não era aquele abraço assim, não era físico. Senti alguém me abraçando. Aí eu abri o olho para ver quem era, só por curiosidade. Aí quando eu abro os olhos e olho, quem era? Era o pregador que o pastor havia convidado aquela noite para ministrar. Ele interrompeu a mensagem, saiu correndo pelo meio da nave da igreja, me deu um abraço bem apertado. E quando eu abri os olhos, eu olhei para ele, Deus usou a boca dele, profecia e falou isso aqui para mim: não se preocupe, meu filho, com este momento e com esse processo que você está passando, porque a obra que eu tenho na sua vida, ela é infinitamente maior do que esse momento e do que esse processo. Eu absorvi aquilo, guardei aquela palavra na tábua do meu coração. É por isso que eu estou aqui nesta noite. Para me dizer: não importa o que falam, não importa o que pensam, não importa o que digam, não importa a opinião de ninguém. Não abra mão da promessa que Deus tem na sua vida. Olha para o teu irmão e profetiza para ele: não abra mão da promessa que Deus fez na sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a tua mão e dá glória bem alto. Quem está me acompanhando pelas redes sociais também, Deus tem promessa na tua vida. Deus vai levantar alguém aqui com autoridade, com ousadia, cheio da presença de Deus e de fogo. O interessante é que eu vi o Senhor falando muito acerca de fogo. O fogo, irmãos, está na Bíblia. A primeira vez que a igreja, a hora que a igreja foi inaugurada, Atos capítulo 2, um dos sinais que foram vistos ali no interior do cenáculo, qual que era? Línguas repartidas como de fogo. Irmãos, ali não é uma simbologia, é literal. Quem olhava para o irmão do lado via uma língua de fogo sobre a cabeça dele. Aí eu pergunto a você: o que o fogo representa na Bíblia? É muito simples. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. O texto original diz: Adonai, Yolan, Yud, Riba, Rita, Mishka, Nina. Quer dizer o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aquele que estava no princípio de toda a criação, é aquele que está no presente momento, é aquele que estará na consumação do século. É isso que a Bíblia quer dizer para você. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem, nem filho do homem. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Deus, ele não muda a teu respeito. Deus não abre mão de você. E a presença que ele tem para a tua vida é uma presença imutável, que não muda, que não diminui, que não acaba, que não esquece, não cai no esquecimento. É uma presença permanente e contínua que está sobre a tua vida. Quem está acreditando nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia! A medicina, ela garante que uma pessoa, para ela fazer o que eu passei, uma cirurgia de regressão de colostomia, que é colocar o órgão novamente dentro do corpo, para que ela seja com garantia satisfatória, o mínimo, o máximo é o período de 6 meses. Só que eu fiquei 2 anos usando aquela bolsa de colostomia. Quando eu estava na maca, de frente à sala de cirurgia, prestes a passar pela cirurgia de regressão, eu estava entusiasmado, animado, não vejo a hora, porque incomoda. Quem já viu, já presenciou, já teve esse processo, sabe. Você só pode dormir de um lado da cama. Você não pode dormir do lado. Seu órgão está para fora do corpo, irmão. Você passa por inúmeros constrangimentos e vergonha. Aí quando eu estava na maca, já prestes a fazer a cirurgia,
Eu estava animado, olha aqui para mim, já vou concluir. Eu estava animado, só que naquele momento tinha um enfermeiro empurrando a maca e ele olhou para mim de uma forma bem fria, falou: "Seu Eduardo, estou vendo que o senhor está animado aí, mas não fica muito animado não, porque o senhor sabe que o médico não vai te dar garantia nenhuma." Aí quando ele fala aquilo ali, irmão, imagina um balde de água fria aqui para você. Eu já comecei a ficar preocupado, mas será que eu vou ficar desse jeito pro resto da minha vida? Aí de repente, sabe o que eu senti, papai? Uma brisa, sabe aquela brisa bem suave ali, quando você está com muito calor. Ela traz para você, ela traz um refrigério, não é? Ela acalma o teu coração, foi o que eu senti. Aí eu escutei Deus falando naquela brisa, da seguinte forma comigo, assim, ó: "Não se preocupa, meu filho, porque eu não faço nada pela metade." Olha para o teu irmão e profetiza para ele: Deus não faz nada pela metade. Tem pessoas que estão hoje aqui que Deus vai concluir algo. Tem pessoas que estão aqui, Deus pode dizer: "Estou eu concluindo algo, fechando um ciclo, terminando uma história, assinando uma causa, dando um decreto, assinando um processo." Se prepara, porque a resposta vai vir. Você não vai ter que assinar acordo e abrir parte de uma porção para receber outra, não. Deus manda dizer que a tua causa e o teu processo está na mão do advogado da igreja, que se chama Jesus Cristo, o justo. Quem tem causa, quem tem processo aqui nessa noite, descansa o coração, porque Jesus pegou e vai te dar a resposta que você precisa. Quem acredita nisso, levanta a mão e receba de Deus. Como os irmãos estão vendo, eu não estou de bengala, não estou de muleta, nem tampouco de uma cadeira de volta escondida. Deus me fez uma promessa e Ele cumpriu a promessa, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Olha para o teu irmão e profetiza: Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, mas você tem que acreditar, você tem que perseverar, você tem que confiar e, acima de tudo, você tem que trabalhar para Deus. Olha para o teu irmão e diga: vamos trabalhar para Deus. Qual é o trabalho do cristão? Ganhar almas. Ganhar almas. Deus vai te qualificar e capacitar para ganhar almas. Profetiza para o teu irmão: Deus vai te capacitar para você ganhar almas. Eu quero encerrar por aqui, porque o tempo que eu tinha já se encerrou. Se o Senhor tiver misericórdia me chamar uma outra vez, eu prego a palavra aqui, tá bom? Deus abençoe. Já lhe devolvo o microfone. Eu peço a você, por gentileza, se você recebeu essa palavra, o testemunho, aplauda bem.